Gideão e o éfode sagrado. Gideão é um dos juízes que mais recebe atenção na Bíblia. São 3 capítulos dedicados inteiramente à sua história e seu período de atuação como libertador do povo de Israel. Antes de focarmos em sua história, vale lembrar que estes homens, os juízes, foram levantados por Deus para livrar os israelitas da opressão de seus inimigos. Mas você pode saber muito mais sobre o período dos juízes em um outro vídeo aqui em nosso canal. Voltando a Gideão, os opressores da vez eram os midianitas. Antes de Gideão, o Senhor levantou Débora, mulher que foi usada para livrar os israelitas das mãos dos cananeus. Certamente, uma nova fé se levantou em meio ao povo, mas com o passar dos anos, essa fé foi abandonada. Uma religião sincretista e indolente tomou conta do povo. E agora, vivendo sob pressão dos midianitas, um grupo seminômade, os israelitas precisavam de um libertador novamente. O chamado desse juiz é interessante. A Bíblia afirma que o anjo do Senhor apareceu a Gideão enquanto ele malhava trigo no lagar. Muitos defendem que, aqui, se trata de um caso de teofania, termo usado para os momentos em que o próprio Senhor aparece em forma humana na Bíblia. A expressão anjo do Senhor parece ser ainda mais específica, sendo frequentemente usada na Bíblia quando se trata de uma aparição especial de Jesus Cristo, antes de sua missão na Terra. Mas o que a Bíblia nos fala sobre Gideão? Gideão era o mais jovem da casa de seu pai e pertencia ao clã mais fraco da tribo de Manassés. Ele realmente não possuía credenciais impressionantes para ser um líder e, diante do chamado do Senhor, demonstrou-se ver como incapaz. Inclusive, o local em que Gideão estava malhando trigo, quando recebeu a visita do anjo, nos mostra como ele e o povo estavam cheios de temor. Já vamos te explicar isso. Malhar o trigo era o processo de separar os grãos da casca. Isso geralmente era feito com a ajuda de um debulhador puxado por bois, em lugar aberto, muitas vezes até em uma colina, para que a casca, chamada de palha, fosse levada pelo vento. Em contraste a isso, lá estava Gideão malhando o trigo no lagar. Um local parecido com um poço, uma depressão no chão, onde as uvas eram colocadas e esmagadas para extrair seu suco. Na primeira vez que a Bíblia nos mostra Gideão, o futuro libertador de Israel, ele está com medo, se escondendo dos inimigos. Mas até isso não é sem razão, é claro, pois a força seria encontrada em Deus. Eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Logo depois de o chamar, o Senhor pediu imediatamente que Gideão destruísse o altar do deus pagão Baal, e ele fez isso com a ajuda de 10 homens. Tal atitude poderia colocar a vida de Gideão em risco, tanto que quiseram matá-lo. Após a destruição do altar, Gideão recebeu um novo nome, Jeru-Baal, que significa deixem Baal lutar, ou que Baal contenda. Este era um desafio à divindade, como se dissessem: agora que Gideão destruirá os midianitas, adoradores de Baal, deixe que Baal defenda seus adoradores, se ele for capaz. Depois de 7 anos vivendo sob domínio dos midianitas, por terem pecado contra Deus, o Senhor estava pronto para reverter a situação. Mas a batalha seria vencida de maneira inusitada. 32.000 homens foram reduzidos a apenas 300, pois Israel não poderia se gloriar dessa vitória. Gideão e seus homens possuíam apenas trombetas, jarros vazios e tochas como armas de guerra. Posicionados ao redor do acampamento dos midianitas, tocaram suas trombetas, quebraram seus jarros e gritaram pelo Senhor e por Gideão, ao sinal de seu líder. Ao som das trombetas e jarros quebrados, o Senhor confundiu o acampamento midianita e o exército de Gideão não precisou lutar. Permaneceram onde estavam, enquanto os midianitas matam uns aos outros. Muitos fugiram e foram perseguidos por israelitas. Cerca de 120.000 homens morreram naquele dia, incluindo 2 reis dos midianitas. A notícia de que o valente Gideão venceu os midianitas se espalhou rapidamente entre a comunidade de Israel, e o povo pediu que ele e seus descendentes reinassem sobre eles. Nessa época, ainda não havia rei sobre Israel, e colocar um homem no trono não era o plano de Deus para o povo. Porém, ao pedirem que Gideão dominasse sobre eles, podemos entender que Israel desejava uma segurança duradoura, que não terminaria com a morte do juiz. Ou estavam procurando imitar os reinos cananeus, acreditando que o livramento e poder viriam de um rei humano.
Gideão negou o pedido, pois para ele a nação já tinha um rei, o Senhor, que precisava apenas ser reconhecido por eles. Mas Gideão decidiu fazer um pedido ao povo logo em seguida, que dessem a ele parte dos despojos da guerra, as argolas de ouro que os ismaelitas costumavam usar em suas orelhas. O povo concordou, e mais de 20 quilos de ouro foram arrecadados apenas com os brincos. E com isso, Gideão fez um éfode de ouro, ou uma estola sacerdotal. O éfode era uma veste de linho usado no peito pelo sumo sacerdote, quando este fosse representar o povo e interceder por eles diante de Deus. Ele era considerado sagrado. E, apesar de talvez a intenção de Gideão ser boa, a confecção deste artefato marcou um final triste para a influência positiva que Gideão tinha sido até então. O juiz colocou o éfode em sua cidade, chamada Ofra, e todo Israel se prostituiu adorando o objeto de ouro. A Bíblia chega a afirmar que isso veio a ser um tropeço ou uma armadilha para Gideão e sua família. Apesar das opiniões variarem entre os comentaristas, ao que parece, Gideão queria indicar autoridade civil e não sacerdotal, e também não pretendia estabelecer uma adoração idólatra entre o povo. Mas mesmo que a intenção não fosse se colocar em posição sacerdotal, tal atitude é vista como uma expressão de orgulho, e o fim de sua vida ficou marcado desta forma. Mas, mais do que isso, a prostituição de Israel nos mostra a decadência moral do povo, que, mesmo depois de um livramento milagroso e misericordioso, fizeram da vestimenta o alvo da sua adoração. Israel desfrutou de 40 anos de paz sob a liderança de Gideão, mas após sua morte, voltaram a se prostituir com os Baalins. A continuação dessa história, porém, deverá ser guardada para um outro dia. Com Gideão, aprendemos que Deus escolhe os improváveis, aqueles escondidos no lagar, e age de maneira que sua glória seja manifesta e preservada. 300 homens são mais que o suficiente para o Senhor dos Exércitos defender o seu povo. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!